Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera! Começa agora mais um Umbanda, Consciência e Juventude. Antes disso, vamos elevar nosso pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos guias e protetores que nos assistem, pedindo que essa hora transcorra em paz. E caso tenha algum espírito não preparado para o que vamos realizar agora, que ele seja envolvido, curado, regenerado, conscientizado, enviado para o lugar de merecimento. E é isso aí, pessoal, mais um programa, hoje com uma novidade muito legal, um convidado muito especial para nós. Antes disso, tudo bem, Pô? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estão? Tivemos um programa na semana passada sobre a ética no terreiro, e acho que, e não só no terreiro, na vida e na vida religiosa, e eu acho que esse programa de hoje vai completar um pouco esse assunto. Completa muito, até porque essa é uma pessoa que tem feito aí, tive o prazer de estar há um mês aí no curso dele, ele vai falar por ele mesmo, e muito legal, deu muitas dicas para nós que somos umbandistas, o como que a gente deve crescer, quais as bases, as estruturas que a gente precisa ter. E antes disso, tudo bem, Flávio? Tudo ótimo, salve, salve galera, saudações de paz e de amor cósmicos a todos. Gratidão aí pela permissão de entrar nas casas, locais de trabalho, locais abençoados de descanso de vocês. E nada é por acaso, Você vê que semana passada nós fizemos um programa sobre ética, a ética do médium, a ética do pai de santo, a ética do umbandista, a ética do consulente. E você vê, que a sincronicidade permitiu que viesse essa presença ilustre nos nossos estúdios hoje para a gente destrinchar, esmiuçar um pouco mais esse assunto sobre um outro prisma, uma outra ótica de quem tem aí embasamentos jurídicos para trazer à luz da consciência questões que na somatória podem aí atrapalhar não a vida do terreiro, mas também a vida individual do médium, do consulente. Então, um programa muito especial hoje e acho que vai dar pano pra manga, Franz. Vai. Tô aqui com o Alexandre Takayama, ele que é contador, advogado, pai de santo. Tudo bem, Ale? Tudo ótimo, agradeço demais o convite. E estou aqui à disposição para a gente trocar figurinha sobre a questão que envolve principalmente finanças, administração dos templos e assim por diante. Muito se diz, uma Umbanda nova, um conceito novo de Umbanda que a gente está tendo. Antes a gente falava assim, o que é Umbanda? Fé, amor e caridade, E fé, amor e caridade, na verdade, são virtudes do umbandista que ele está em eterna evolução. Umbanda é estrutura, é pedra na terra, é fundamento. Fundamento é pedra na terra, é otá, é estrutura de terreiro, é lei. E ninguém melhor como o Alexandre, que tem uma vasta experiência aí, até porque é advogado, é contador, tem aí alguns templos que ele ajuda. E estamos aí com esse programa fantástico. Vamos dar um breve intervalo e já voltamos com mais um Umbanda, Consciência e Juventude. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento
Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Salve, salve, voltamos! Hoje com o Alexandre Takayama, ele que tem um conhecimento muito grande sobre essa parte de legalização do terreiro e como é importante, né, Ale? Sim, eu acho que já chegamos no momento que a Umbanda tem que sair dos guetos, né? Essa questão de caridade, humildade, eu acho que se tornou tacanha. Nós temos que querer templos bonitos, templos aceitáveis, templos que respeitem a religião, ou mesmo a necessidade das pessoas que lá convivem conosco e que seja realmente prazeroso estar naquele espaço. Com certeza. E hoje já é uma cultura ou você vê dificuldade para implantar essa cultura dentro da consciência umbandista que nós temos hoje? Então, Franz, hoje a principal questão que nós temos que começar é desde a cultura de simples pagamento, né? Falarmos em dinheiro dentro da Umbanda é um paradigma que todo mundo tem receio. Eu vou cobrar o médium, eu vou cobrar a mensalidade do médium, né? É algo que hoje nós não podemos ou não conseguimos fazer absolutamente nada se não tivermos dinheiro. E se nós amamos aquilo que fazemos enquanto religião, é no mínimo necessário que nós nos obriguemos a fazer esses pagamentos, para que o templo possa se manter, porque senão o que começa a acontecer? O que vem acontecendo há décadas. O pai de santo, ou o sacerdote, ou o dirigente tirando dinheiro da sua família e colocando no templo todos os meses para que seja possível fechar as contas. E se nós somos uma religião forte, que acreditamos realmente que podemos ou que possamos fazer a diferença, nós temos que começar a ter uma estrutura jurídica. E para isso requer que sejamos no mínimo conscientes das nossas obrigações. Isso se deve ao fato, talvez, de que eu lembro de uma Umbanda bem antiga, uma Umbanda que meu pai praticava, que os terreiros eram dentro dos salões de casa, né? Então a pessoa já tinha a estrutura, ele já tinha que se comprometer para morar na casa e ele não tinha essa preocupação. Então a Umbanda virava realmente caritativa, porque as pessoas iam lá, o máximo que tinha, eu lembro meu pai organizando, por exemplo, um lanche no final da gira, alguma coisa desse naipe. Por quê? Porque a gira era dentro de casa. E isso ficou tão implantado, tão visceral dentro do umbandista, que quando a gente teve a evolução, ou seja, necessidade de criar estruturas como colégios de Umbanda, necessidade de criar estruturas maiores, a Umbanda cresceu na sua teologia, se instituiu uma teologia, ou seja, pessoas tiveram a necessidade de criar templos, faltou essa informação, faltou esse upgrade aí de conceito de valores, né? Então vejo muitos terreiros agora com essa preocupação aí de legislação, até porque quando a gente começa a crescer, a gente é cobrado por esse crescimento. Crescimento é conhecimento, e conhecimento tem as suas cobranças, né? Você tem a responsabilidade por aquilo que você conhece, por aquilo que você executa, e às vezes falta essa chave, virar essa chave, né? Então, mas, Ale, me responde um negócio. Você acha, por exemplo, qual que é a maior dificuldade hoje de se abrir um templo?
Eu digo que a dificuldade hoje primária de abrir um templo parte da regularização do próprio imóvel, né? Hoje você quer montar um templo, por exemplo, eu costumo dar o exemplo do templo de casa. Eu acho que a gente tem que entender uma questão que é muito simples. A maioria dos nossos templos são nas nossas casas. 85% dos templos continuam sendo nas nossas casas. Só que isso não impossibilita que você registre ele de uma forma legal. O gasto para isso é mínimo, porque basicamente você vai gastar para registrar um estatuto no cartório. Quando você diz forma legal, você diz a criação de uma pessoa jurídica. Exatamente. Eu posso criar uma pessoa jurídica a partir de um espaço dentro da minha casa. Pode. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo, tudo que nós fizemos nós já testamos. O meu templo, eu moro no último andar de um prédio e a cobertura é minha. O meu templo foi montado na cobertura de um prédio, com alvará de funcionamento. Né? E a questão, sem querer te cortar, mais pra frente, se você puder trazer para nossa discussão a questão do psil e como é que você faz com seus atabaques lá do alto de um prédio, acho que vai ser interessante. Mas retoma o raciocínio, desculpa de cortar. Então, basicamente o que acontece? Nós nos declararmos religião é simples, só que isso impacta na criação de organizações religiosas. Essas organizações religiosas, para que possam existir, precisam de preencher requisitos legais. Quais são eles? A necessidade de uma certidão de nascimento, que nós chamamos de estatuto, a necessidade de um registro federal, que nós chamamos de CNPJ, e depois o teu registro municipal acompanhado de alvará de funcionamento. É muito interessante, eu gosto sempre de divulgar essa informação. Nós brigamos muito no município de São Paulo e hoje temos autorização para termos alvará de funcionamento para templos que congreguem até 100 pessoas sem nenhuma exigência. E apenas 9 terreiros buscaram isso. Então, nós passamos a vida inteira brigando por uma conquista e quando nós conseguimos, nós não aproveitamos isso. Então, mas olha, eu não tenho essa informação. Ótimo, agora você tem essa informação. Então, já não é mais desculpa para não ter o alvará de funcionamento. Agora, é importante assim, quais são os benefícios de ter um alvará de funcionamento? Você tem muitos benefícios, dentre eles a questão da imunidade tributária. A nossa religião, ela é essencialmente magística. Nós utilizamos muitos elementos que são onerados por carga tributária. Bebidas, fumo, velas, e tudo isso pode ser adquirido sem o custeio tributário. Isso reduz em média em 41% o custo desses produtos. Muito bom. Será que a gente consegue trazer isso para os outros campos da nossa vida? Seria fantástico! E cara, o terreiro abriu, tá funcionando. Se a abertura do terreiro fosse sinônimo do final dos problemas dos dirigentes, aí estaria todo mundo com a consciência tranquila, né? Mas abriu a instituição. E as estruturas internas, as normas de comportamento, porque é aí que começa a dor de cabeça, né, cara? Exato, olha, eu falo que é uma questão que nós, urbanistas, temos que ter muito claro. A primeira coisa importante é assim, todas as vezes que nós falamos, olha, a Umbanda é uma religião, e foi fundada no dia 15 de novembro de 1908, onde o caboclo na Sete Encruzilhadas disse que a ninguém seria negada a oportunidade de se manifestar. Legal, nosso terreiro tem acessibilidade para deficiente? Porque é fácil, não vai negar nenhum espírito. Agora a pessoa que ela é cadeirante, ela não pode entrar no terreiro. Eu acho que essa consciência do humanista tem que ser maior. Por exemplo, nós somos uma religião essencialmente natural. Ela vai buscar pontos de natureza. É correto eu levar o alguidar e largar o alguidar na natureza? É correto eu levar o alguidar com azeite de dendê e lavar no rio? O óleo de dendê é altamente contaminante. Essa consciência existe? Ou essa consciência nós temos que discuti-la? Porque imagina, se toda a população nacional resolve ser humanista, a gente não tem mais praia. Sim. Entendeu? Acabam-se as praias. Por quê? Isso hoje ainda está muito impregnado de valores que não são os valores que, no mínimo, nós deveríamos entender. Se, para mim, o ponto da natureza é importante, limpar uma cachoeira, eu acho que não tem oferenda melhor.
limpar uma praia não tem oferenda maior. Agora nós temos essa consciência, nós exercemos essa cartilha de valores que nós pregamos. Eu vejo isso muito pouco ainda. Porque normalmente o que você vê é o bandista sujando um pouco de força. Indo lá e colocando uma sujeira. Ah, mas olha, Oxalá precisa de uma oferenda. Ótimo, mas ele vai ficar muito mais feliz se você for lá e limpar aquele espaço. E aí fica a dica para o nosso querido ouvinte empreendedor que tiver querendo sair da matriz de controle e buscar um trabalho novo, vá desenvolver aí itens de oferenda biodegradáveis, itens de oferendas ecológicos. Eu, algum tempo atrás, estava pesquisando isso e dá para você fazer barquinhos de Iemanjá feito à base de fécula de mandioca, que ele vai se desfazer naturalmente e não vai afetar o meio ambiente. Então fica aí a dica. Eu, como sou terapeuta, não quero mais abrir empresa, não quero mais fazer nada, mas tem um nicho de mercado aí que pode ser explorado, os itens de oferenda biodegradáveis e ecológicos. E outra, no nosso caso aqui no Plenitude, a orientação de oferenda é em cima de folhas. Eu faço a minha oferenda de Exu em cima de folha de mamona. Minha oferenda anual são frutas. São coisas que são da natureza. Se orixá é natureza, então onde é contido o maior axé, o maior moio no orixá? São nas frutas. São o que a natureza manifesta em si mesmo. E ponto final. Então não faz sentido alguns procedimentos, porque não é natural. Eu faço uma umbanda bem natural. Alguns podem falar que preguiçosa, né? Porque eu não vou lá na cozinha fazer a comida. Não, eu identifico uma fruta como a manifestação viva, divina e pura do orixá. Então, naturalmente, quando eu vou ali, por exemplo, no Montanhão, fazer a oferenda em São Bernardo, eu não levo nada que possa ser contrário ou ofensivo àquela natureza, porque eu não vou estar agradando o meu orixá. Pelo contrário, eu vou estar causando um problema. Só que se eu pôr uma frutinha, eu sei que vai ter os gatinhos que andam por lá que vão comer. Eu sei que a própria natureza leva e se beneficia. A melhor coisa, uma das cenas mais lindas que eu tive em uma oferenda, foi eu fazer uma oferenda com frutas e eu sair da oferenda. Detalhe, no Montanhão eu não uso velas, eu uso velas dentro do meu terreiro. Por quê? Porque não é da natureza. Ali eu tenho muita coisa que pode inflamar. Então eu faço a vela no meu terreiro, levo a oferenda pronta para o Montanhão e lá eu faço a oferenda, ponho no local. E o que eu vi muito lindo, eu pus a oferenda na folha de mamona, fechei, pus as frutos, pus lá pro Exu. Quando eu saí, os bichos... E o próprio Exu falou assim, aceitou. E foi aceito não só por mim, por Deus. Eu falei, pô, que delícia, né, cara? É honra maior que essa, né? Se sentir mais parte da criação do que você vê que uma atitude sua movimentou energias não só espirituais, mas também energias encarnadas, né? Porque os animais, ali, o ecossistema do local, aquilo gerou uma reação em cadeia benéfica que muitas vezes vai além do entendimento do próprio umbandista. Isso dá um problema jurídico, né? Então, você sabe que hoje em dia eu acho que a parte da regularização está diretamente ligada à parte de conscientização. Não adianta nós seguirmos valores que são muito claros, emanados pelas 7 linhas de Umbanda, né? Valores como fé, lei, equilíbrio e sermos justiça, né? E sermos pessoas, né, contrárias a isso, sermos pessoas que não são éticas, sermos pessoas que não respeitamos o próximo, porque é muito interessante que nós umbandistas temos tempos de convivência maior normalmente do que outras religiões, porque normalmente o nosso templo, né, fica ativo por mais tempo, né, nós convivemos muito.
qual é a qualidade dessa convivência? Né? Como nós nos sentimos lá? Aquilo faz bem? As pessoas que vão lá, né, se sentem valorizadas, porque a regularização em si, ela está diretamente ligada a uma questão muito simples. Eu costumo dizer que, por exemplo, o médium fala que não tem condição de ajudar financeiramente o templo. Aí termina a sessão, olha, vamos comer pizza, vai todo mundo comer pizza e tomar cerveja. Ou seja, eu tenho dinheiro para pagar cerveja e eu não tenho dinheiro para contribuir para a minha religião. Eu falo que essa essência de valores está muito deturpada. Mesma coisa, cigarro, né? Olha, eu estou com muita dificuldade de pagar o terreiro, mas eu fumo 3 maços de cigarro por dia. Né? Eu acho que essa questão de desculpa aí, o umbandista tem que assumir a responsabilidade por aquilo que ele crê, né? Eu acredito muito nisso, que quanto mais responsáveis por aquilo que nós dizemos nós formos, melhor será a nossa religião e mais forte. Nós costumamos dizer que a religião não é, a Umbanda não é uma religião para fraco, né? O cara que quer ser umbandista, ele vai sofrer literalmente. Por quê? Porque ele ama aquilo é importante para ele. Então a questão da regularidade jurídica, né, traz para o templo uma questão de índole pessoal, de tentar beneficiar o bem comum, tentar beneficiar o próximo. Agora a gente tem que também tirar aquela característica muito ruim que humildade é sinônimo de pobreza, né? Porque tem templos que você chega lá, o assistente está sentado num sofá furado, por quê? A gente não vai fazer isso porque não é legal, não é bacana. Isso é bem cultural brasileiro. Exato. Né? O brasileiro, ele se sente mal quando ele está bem, quando ele tá próspero. Exato. Né? É pecado ter dinheiro. É pecado ter dinheiro. E aí que tá, nós que não acreditamos em pecado, somos bastante resistentes a falar de dinheiro, né? Porque é muito interessante. Gente, olha, para fazer conta. Eu costumo dizer muito isso, né? Nós estamos falando no curso de custeio pessoal, né? E quantos brasileiros guardam 1/4 do seu recurso para uma aposentadoria, né? Pouquíssimos. Porque é muito interessante, a gente fala de administração de um templo, né? O tesoureiro está com a sua conta no positivo? Porque se ele não consegue gerar a sua finança pessoal, ele vai conseguir gerar, né, gerir a finança do templo? Não vai, né? Porque vai existir um contrassenso. Ele não consegue administrar a conta dele, ele não vai conseguir administrar a conta do templo. E aí vira um saco sem fundo. E aí, partindo desse raciocínio, cara, e descendo aí alguns degraus na hierarquia, quer dizer então que o Cambone e o médium, que não são éticos fora do terreiro, não vão conseguir passar ética e ser a ética viva dentro do Isso terreiro? é a máxima, né? Agora exato, que é sempre aquela discussão. Faço o que digo, mas não faço o que faço. Porque o umbandista, né, ele não deve ser reconhecido como tal somente dentro do terreiro. Ele tem que ser reconhecido como tal lá fora, né? Como uma pessoa... É muito interessante, né? Pelo seguinte, eu herdei o sobrenome Takayama. Mas eu vejo, meu sogro veio do Japão, meu sogro vê um lixo na rua, a primeira postura dele é recolher. Perceba andando um umbandista dentro do santuário. Ele não pega o lixo que está na frente dele. Entende? Tem vela. Eu acho que a gente tem que ser orientador mesmo. Fala, meu irmão, você vai acompanhar essa vela até o final? Não, então por favor, não deixe essa vela aqui na cachoeira. Eu não posso falar isso que eu estou indo contra valores. Não, eu acho que os valores da natureza são muito maiores do que os valores individuais nossos. Se a gente não começar a instruir, porque a pessoa pode estar ali porque ela acostumou fazer aquilo. Mas é um costume porque ele vai colocar uma vela lá na cachoeira, dentro da cachoeira, como a gente vê. Aquilo vai apagar e vai virar o quê? Lixo. Lixo. Né? E a gente tem que começar uma orientação muito simples. Meu irmão, você vai acender uma vela na natureza, então você vai ficar ali 4 horas ou 7 dias, se ela for uma vela de 7 dias, até que queime, você recolhe aquilo e vai embora. Né? Porque senão fica muito fácil eu falar,
ter um discurso ético, ter um discurso de natureza, e esse discurso só vale ali dentro do templo. Eu saí do templo, eu sou um cara que vai poluir, que vai destruir, que vai estragar, aí os nossos valores E destroem. aí na questão ritualística tem muita coisa que precisa ser evoluída e transcendida, né? Porque existem formas magísticas de você ativar uma vela e ela continuar funcionando no etérico. Claro que a sua carga elemental, se for para alguém que está nessa dimensão, na terceira dimensão, isso vai afetar um pouco. Mas quando é uma oferenda para uma entidade, para uma consciência, para uma energia, você faz a ativação, ela tá ali ativa no etérico, cara, e o fato de você não conseguir ver não quer dizer que não tá funcionando. E é interessante a gente comentando disso, eu lembrei de um tempo atrás, acho que foi no começo do ano, a gente viu na internet, na igreja evangélica, os caras que falaram que eram os gladiadores do altar. Vixe Maria. E esses caras, eles faziam o quê? Eles, teoricamente, protegiam o altar e o templo, né? Então, o cara fez lá a igreja dele, esses caras são do exército e eles protegem o templo e o altar. O umbandista não consegue proteger a natureza, que é o templo do umbandista. Que é muito bonito você chegar e falar assim, onde que é o seu templo? A natureza, o meu templo é móvel, sou eu mesmo. E não protege isso. Isso é absurdo. Quando na verdade tinha que ser algo que deveria transcender a religião de Umbanda, né? Nós moramos na natureza, né, meu querido? E aí eu faço um apelo para você. Não é o umbandista Flávio que está falando, é o ser humano cidadão do planeta Terra. Gente, a nossa natureza está precisando de seres conscientes. Percebam que não existe mágica. Quando o seu lixo ele sai da sua frente, do seu campo de visão, ele não deixa de existir. Não existe jogar fora. Jogar fora só se nós conseguíssemos ejetar aquilo para fora do planeta, o que não é uma realidade. Então, vamos ter mais consciência, não só com as suas oferendas, mas com o que você faz no seu dia a dia. O que eu quero retratar é o sentido sacro da coisa, né? Porque a gente fala que a natureza para nós são os orixás, é o sagrado, e a gente não é capaz de... É aquilo que o Ale falou, a gente deixa a vela lá queimando na nossa natureza. Saca? É ritualístico, é válido, é potencial a vela dentro do terreno. Por quê? Porque tem todo um ritual, tem todo um porquê, tem a física quântica revelando isso para nós, é científico até, mas a natureza é natureza. Dai à natureza o que é da natureza. Ponto final. E aí, pense um pouco mais nisso, a gente vai voltar, vamos fazer um pequeno intervalo, já volta com mais Umbanda, Consciência e Juventude. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Salve, salve, voltando. Então, estamos aqui com Alexandre Takayama, ele que, inclusive, agradecer pelo curso. Acho que é um curso que tem que ser divulgado em todos os cantos onde tiver um terreiro de Umbanda. Ele precisa ser muito bem trabalhado. A gente fez um curso dentro do Colégio Pena Branca. Agradeço ao Alexandre Comino
pelo convite, o Ale pela disponibilidade, pela cultura, que foi para legalização, administração de terreiros e algumas estruturas, e foi um conhecimento ímpar. Então, se você, meu irmão, se diz sacerdote, se diz médio de Umbanda, que quer conhecer e fazer com que a nossa religião seja mais respeitada, procure cursos assim. O Ale tá aí, eu não sei se ele tem uma agenda, mas no final do programa a gente vai falar mais sobre isso. Então, no último bloco nós falamos aí algumas condutas, né? Muitas condutas que não são tão interessantes. E aí, Ale, o médium sentiu o chamado de participar dessa coisa grandiosa, maravilhosa que é a Umbanda. Como é que... Descreve aí um pouco do que ele tem que ter consciência antes de realmente optar para ir para a linha de frente, e se tiver algum dirigente escutando a gente, como eles podem fazer para alicerçar melhor a parte fundamental do conhecimento, porque essas coisas elas são passadas de geração para geração, né? Então, se um umbandista, se ele vai lá e acende uma vela na cachoeira, foi porque alguém, ou diretamente ou nas entrelinhas, deixou subentendido que aquilo era permitido, era aceito, e esse alguém escutou de alguém, que escutou de alguém, que escutou de alguém, que escutou de alguém. E esse efeito bola de neve a gente precisa, de forma consciente, saber parar e reordenar, já que estamos falando de virtudes, né? Reordenar tudo isso. E aí, Ale, você que trabalha com isso, vivencia isso, dê aí algumas dicas, algumas orientações, tanto para o dirigente que precisa ordenar a operação do terreiro, e para aquela pessoa que está chegando agora no terreiro, e o que pode, o que não pode, o que é ético, o que é moral, e o que você pode aí nos elucidar nesse campo que você tem tanta experiência. Obrigado, meu irmão. Eu acho que a primeira questão, nós temos que mudar um conceito. Qual é mudar o conceito? Todos aqueles irmãos que estão sentados ali em um ambiente que nós chamamos de consulência não são consulentes. Eles simplesmente são umbandistas que não estão participando da gira, ou melhor, não estão se dedicando à incorporação e à cambonagem, mas eles estão participando da mesma forma. Por que mudar isso? Eu gosto de dar um exemplo muito simples. Existe um católico não praticante e nós temos o praticante não umbandista, que é o cara que toda semana ele tá ali na gira de guia, e ele é o praticante, só que ele não é umbandista, ele é consulente, né? Eu falo que isso, se a gente for analisar, chega a ser até uma espécie de preconceito. Exato, exatamente. Então, por quê? Esse cara é o cara que ele não teve ainda o que? A vontade de mudar o status dele. Ele vai... Já assumiu uma responsabilidade. Exato, talvez, né? Exatamente. De querer. E é interessante que muitas vezes ele até tem uma responsabilidade muito grande. Você vai lá, o cara tem uma excelente firmeza, o cara acende a vela, ele segue aquilo que o guia falou religiosamente, o que muito médio não faz. Entendeu? Você pega aquele consulente umbandista, ele segue, ele acende a vela pro anjo da guarda, ele faz uma firmeza para Exu e tá ali toda semana rezando, bacana, né? Não tem paradigma. Eu falo assim, a partir do momento que a pessoa se sente à vontade em estar fazendo parte de um corpo mediúnico, seja como médium, seja como cambone, né? Ele tem que estar disposto a aprender com as relações que são constituídas. É muito interessante porque eu costumo dizer que um atendimento ou uma consulta feita com um guia, o cambone e o consulente é um bate-papo entre 3 pessoas, onde os 3 vão sair com algum conteúdo. Muitas vezes o maior conteúdo foi para o médium que está incorporado. Então os 2 foram numa situação que serve para o médium. Aliás, 99% das vezes o problema da pessoa, do umbandista não praticante, é o problema que o médium está desenvolvendo. E então, a partir do momento que nós alinhamos essa cartilha de valores e nos sentimos à vontade de compartilhar os nossos problemas, e aí sim de
termos uma palavra. Eu acho que essa questão que é muito interessante, que nós falamos muito, né, principalmente na Umbanda Sagrada, que são fatores. Né? Na próxima semana, por exemplo, lá no Colégio Pena Branca, vai ter uma aula sobre programação neurolinguística utilizada pelos guias. O guia utiliza constantemente técnicas de PNL para fazer com que você entenda fatores da natureza. Né? Fatores como, né, religiosidade, né? Você está se religando a quê? Né? Você tem fé no quê? O que você acredita? Né? O que você ama? Porque é fácil, né, acordar, meu dia tá uma porcaria. Eu não gosto do jeito que eu sou. O que eu estou fazendo para mudar? E aí quando você entra no aspecto jurídico da coisa, se você não tem um bom entendimento de quem você é, você nunca vai ter um entendimento do que é um bom terreiro. Né? Um terreiro que seja pelo menos alinhado. Porque eu costumo dizer que a organização jurídica ela é o menor dos problemas. Né? Ela é simplesmente um papel para pôr na parede. Mas esse papel não vai fazer um terreiro funcionar. O que vai fazer um terreiro funcionar é uma consciência coletiva. E essa consciência coletiva só vai existir o dia que nós conversemos mais. E é assim, é muito interessante porque, parem para analisar, nós conversamos muito pouco durante a nossa religião. A gente chega, canta pro orixá, incorpora, desincorpora e vai embora. Quantas vezes nós paramos no final da gira e conversamos sobre o que aconteceu naquele dia? Né? É algo que não é praticado. Né? E isso são coisas que nós temos que começar a pensar, a refletir. Por quê? Nós tivemos um conjunto de aprendizados enorme. Aí a gente pega, joga tudo fora e na outra semana a gente está fazendo tudo de novo. Será que nós estamos fazendo o correto? Será que toda semana não está sendo dita a mesma coisa e nós não estamos entendendo? Então eu acho que essa consciência coletiva tem que ser um pouco mais. Então eu acredito muito que o chamado é um chamado hoje. Hoje você percebe claramente, dentro do curso de administração de terreiros, eu fiz uma ligação entre liderança e as 7 linhas de Umbanda. Né? Que é um tema que eu gosto muito de explorar e gosto de dar alguns exemplos. Por exemplo, líderes pela fé. Né? Jesus Cristo era um líder pelo amor, muito claro, ele, né, dava outra face. É fácil liderar por amor? Se Jesus viesse hoje, nós pregaríamos ou metralharíamos ele. Entende? Por quê? A gente não aceita liderança por amor. Liderança por amor normalmente é a liderança que a gente mais agride, porque é fácil xingar alguém que você ama. Né? É fácil, você não xinga muitas vezes no inimigo, agora xingar a mãe, xingar o irmão é fácil. Né? Porque ele não vai te bater, ele não vai fazer nada. Liderança pela fé, um dos maiores líderes pela fé, porque fé quer dizer eu acredito. Vocês já ouviram falar o nome de Adolf Hitler? Sim. Todo alemão acreditava piamente no que Hitler falava. Aquilo é fé. Hoje está surgindo novos líderes, que são líderes do conhecimento. Então, eu acho muito válido aquele médium, aquele cambone que chega e questiona por que eu tenho que fazer isso. Porque se ele não for, né, se o dirigente ou aquelas pessoas que vão instruí-lo não forem claras na informação, ou seja, líderes de conhecimento, esse cara nunca vai entender ao que fim ele veio. Né? E aí ele passa a ser um viciado em dogmas. Então, numa religião dogmática, não dogmática, né, que nós somos, nós começamos a acreditar, porque é assim, não é o seu momento ainda, meu irmão. Não existe isso. Eu acho que todo questionamento tem que ser feito todos os dias. Mesmo uma entidade incorporada. Olha, eu não concordo, ou por que isso? Tem que ser perguntado. Né? É interessante porque a gente cansa de escutar das entidades. Vocês são um espírito vivendo uma experiência na carne. Então, a única diferença entre nós e eles nesse momento não estão vivendo a experiência na carne. Então, conversar de uma forma aberta, querer entender claramente o que está sendo feito, eu acho que é muito verdadeiro. E aí reforça muito do que a gente... É que a gente ainda tem muito aquela programação de que somos pecadores, somos inferiores. Né? O etérico bandista católico, né? Exatamente. São os piores, né? São os piores. E que a Umbanda não tem inferno, mas um bandista católico
A gente cria o inferno, né? Inferno. E eu acho que isso cabe a esses líderes do conhecimento mudarem. Porque é muito interessante assim, o líder pela justiça ou pelo equilíbrio, ele é um líder muitas vezes ineficiente. Aí você fala, pô, Alexandre, essa palavra é muito grande. Não, porque ele pensa tanto que quando ele dá a resposta, o tempo já foi. Sim. Né? Então, hoje você precisa. Um líder pela ordem ninguém quer. né? Aí você fala, e um líder pela evolução? É o que nós buscaríamos, mas alguém pode ser exemplo do outro? As evoluções são muito díspares. Um evolui de uma forma, outro evolui de outra, e cada um tem tempos completamente diferentes. E por último, os líderes de criação. Cada dia o cara cria uma forma diferente de liderar. Então, eu falo que o líder do conhecimento, que é atualmente, para nós, pelo menos, os líderes mais importantes, aí nós podemos citar o pai Rubinho Saraceni, que para a gente foi um exemplo de líder de conhecimento. Entende? Porque é muito interessante, olha, eu sou sacerdote formado pela Federação Umbandista do Grande ABC, com o pai Ronaldo Linares, que eu amo de paixão. Sou formado também com o Alexandre Comino, que amo de paixão. Agora é muito interessante o quê? Quanto conhecimento nós aprendemos? Quanto conhecimento ainda está para aprender? Tudo aquilo que nós aprendemos até hoje, nós entendemos claramente? Né? Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir ainda, porque até as 7 linhas, elas são claras. Por exemplo, a gente já entendeu as 7 linhas perante a visão de Hermes Trismegisto. O Hermes Trismegisto também usa o mesmo número 7. Isso vem do Egito Antigo. Né? Ah, mas é um outro entendimento. Então tá, então eu vou pegar tudo que foi discutido, jogo fora e crio uma nova verdade? Não, e outra, tem algumas passagens assim que é passível de estudo. Por exemplo, a gente fala, né? Muito umbandista fala, não, 15 de novembro de 1908, Pai Zélio, quando era ainda um jovem, fundou a Umbanda. Depois ele já aparece como um avatar. Com 60 e lá vai bolinha de idade, cadê a história do cara? Ninguém vai nesse lado escuro que... Sim, e aí é um déficit de quem quer experienciar só o lado religioso. Eu falo e reforço isso. Nem o lado religioso, porque quando é o lado místico, o ocultismo, e mesmo para se ter ocultismo precisa se ter um estudo. Sim, agora, sempre que uma prática é instituída, um dogma ou qualquer outra coisa é instituída, para você entender o todo disso tudo, não adianta só você ver a parte ritualística, você tem que entender o contexto político e social do entorno e da pessoa envolvida. Só aí você vai conseguir entender realmente o que é fundamento elemental, o que é ritual e o que era uma verdade momentânea daquele indivíduo, daquela sociedade, daquela política. Só que para fazer isso você tem que estudar filosofia, política, direito, e nem sempre um umbandista quer fazer isso, né? E aí fica o convite para vocês. Vocês sabem o que estava acontecendo na sociedade quando Zélio de Moraes recebeu o Caboclo das 7 Encruzilhadas? Quem era ele como cidadão, como integrante da sociedade? Por exemplo, nesse ponto aí de uma coisa muito simples, né? Esse ponto, por exemplo, de Pai Zé, não, nós praticamos a Umbanda de Zélio. Não pratica. Poucos terreiros praticam a Umbanda de Zélio. A Umbanda de Zélio, o cara, ele se vestia na melhor roupa que ele tinha, geralmente terno e gravata branca, entrava no terreiro, detalhe, sem nenhum atabaque, porque isso é Yorubá. Isso é uma coisa que a gente trouxe. A Umbanda de Zélio e o pessoal rezava e batia palma. Sim, muita coisa do culto de Jurema. Você nunca vai ver ninguém sentar numa mesa de Jurema esfarrapado. Aí você falava, por exemplo, linha de Ogum. Não era linha de Ogum. Era a linha de São Jorge, com o Arcanjo Miguel na ponta e Deus como centro. Ogum veio depois.
Então, a Umbanda de Zélio, né, a gente fala desses... Só entrando um pouquinho na história e tal. Ah, não, eu pratico a Umbanda de Zélio. Você toca atabaque no seu terreiro, irmão? Então você não pratica a Umbanda de Zélio. Porque a Umbanda do Zélio não tinha atabaque. Ponto final. Tem um documento histórico, inclusive eu li, acho que num material do Alexandre Cubino, que a Nossa Senhora da Piedade, até na Nossa Senhora da Piedade, não tinha tunqueira. Não tem até hoje. Eles colocaram uma num momento específico, numa época que eles precisaram, mas depois tiraram. Não, mas você quer ver uma questão de valores muito interessante? Se a gente entra nessa questão histórica, e eu acho fantástico isso que foi colocado, na época de Zélio fazia-se um dia um corte de um porco. E nós hoje não fazemos nenhum tipo de corte animal. Entendeu? Aí é muito interessante, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu fui criado no sítio e até os 17 anos a gente matava vaca para comer. Então é algo muito tranquilo. E eu acho assim, isso não são valores, isso são pudores, né? Porque se eu não faço sacrifício animal, bacana, acho muito legal, mas eu não tenho que pegar e usar isso para atacar alguém. Exatamente. Entende? Porque então você não come carne, não come nenhum tipo de carne. Eu acho que se isso é um valor, né, você tem que ele viver ele profundamente, né? E outra, eu respeito a verdade de cada um, mas eu adoro uma picanha. E aí eu não vou pregar um falso moralismo, olha, não, porque pra mim aquilo vai ter uma entoação falsa. E olha só como é importante para a humanidade aprender a conviver com as diferenças. Ele está apresentando um programa ao lado de uma pessoa que é vegana. E aí? Só porque ele come carne eu vou descreditar todo o conhecimento dele, tudo que ele falou? E só porque eu, que sou um dos co-apresentadores do programa, sou vegano, ele não vou no programa daquele moleque porque ele come alface. Percebe? É o processo de cada um, individual de cada um. A partir do momento que ele não queira enfiar uma picanha na minha garganta e eu não queira enfiar uma alface na garganta dele, tá tudo certo. Mas a gente está numa troca de conhecimentos tão grande, porque, por exemplo, essa questão, né? Ele falou que o Ale falou, morou num sítio e tal, e matava vaca para comer. A gente tem hoje uma grande questão ainda com a oferenda animal. Eu oferendo, não oferendo, eu vou pegar, por exemplo, dos Yorubás, não dos Bantus. Inclusive o nosso ritual de Umbanda, se você for pesquisar um pouquinho a fundo, a gente vai entender um pouco da nossa palavra, que a Umbanda significa cura. A gente vai entender que o nosso ritual, do jeito que está disposto, veio do ritual Banto. Mas enfim, oferenda de sacrifício animal dentro do livro Levíticos, Antigo Testamento. Ele fala de sacrifício animal, ele fala de oferenda, mas não nesse peso. Por quê? Porque o animal era preparado, ele era comido, ele era utilizado para alimentar uma aldeia, ele era utilizado como paga. O Levíticos fala que a pessoa cometeu um pecado, por exemplo, ela estava impura. E para ela ter essa pureza, ela ia lá, oferendava uma ovelha. Só que essa ovelha não morria a esmo e ficava jogada num canto. Não, ela oferendava para a aldeia. Sim, e muitas vezes o animal ele era imortalizado no couro através de um tambor, de um instrumento musical. Os ossos viravam adereços, adornos, muitas vezes partes dos tecidos. Alguns órgãos viravam afoxés, pós mágicos. É bem diferente da indústria, da carne industrial que nós vemos hoje. Nós estamos falando a forma com que os ancestrais acessavam esse ser, essa divina presença que é um animal. Mas para que a gente possa ter tudo isso, hoje a gente se preocupa, é claro, né? O que o Ale falou no curso,
claro que todo mundo quer um terreiro grande, com muitas pessoas. Eu acho que a gente tem que realmente buscar isso. Eu acho que a Umbanda já chega de gueto. A Umbanda não pode continuar com essa visão de, olha, eu tenho que ser escondido. Eu vou ficar muito feliz, muito feliz, e vou trabalhar para o irmão que quiser fazer um templo do tamanho de um templo de Salomão. O dia que a gente tiver uma gira de caboclo com 5.000 caboclos incorporados dentro do espaço, eu vou achar fantástico, entendeu? E aí, só que para isso a gente tem que pelo menos começar a falar de coisa séria. Olha, nós precisamos de dinheiro para fazer isso e nós temos que começar a falar disso abertamente. Porque senão não existe isso. E normas de conduta, né? Porque imagina 5.000 médiums aí desequilibrados no sentido das condutas, né? Então imagina 5.000 perfumes diferentes, né? num lugar fechado. Imagina, enfim, né, cara? Aí a gente pode abrir muito esse leque e tenho certeza que você tem bastante vivência aí do que pode dar errado do ponto de vista do médium que tá entrando, né? É muito importante você, meu querido irmão, que está começando agora na sua caminhada umbandista, ficar atento a algumas condutas, né, alguns códigos de comportamento que vão facilitar a sua relação com seus irmãos de fé e a sua relação com você mesmo e com seus guias. O que é importante que você acha, Ale, para que a pessoa entrou e quer girar na minha casa? O que eu tenho que oferecer para ela? O que eu preciso falar? Tem algum documento? Sim, eu acho que a primeira questão é ter por escrito quais são as regras de conduta e comportamento da casa. Por quê? É muito simples. Nós costumamos dizer, olha, nós formamos uma família. Não, nós não formamos uma família. Nós formamos um corpo de membros de uma organização religiosa. E esses membros têm direitos e deveres. Né? Onde termina o seu direito? Onde começa o do próximo. Se a gente não respeitar essa máxima de que o meu direito termina onde começa o seu, nós vamos ter problemas sérios de convivência. E aí eu concordo plenamente. Esse desequilíbrio de valores e não de energia é o que mais atrapalha. Porque o meu caboclo tem que gritar mais alto, né? O meu preto velho tem que tremer mais ou ficar mais encurvado, né? Gente, a gente começa a viver somente arquétipo. Isso é uma religião que quer quebrar a ilusão. Viver de ilusão é traumático. Dolorido, né? Muito dolorido. Então, você recomenda, inclusive no curso, você recomendou algumas normas e algumas coisas que precisam ficar bem claras, né? Você pode passar, por exemplo, entrei numa casa, o que eu preciso ter? Preciso ter a norma de conduta. Vou abrir um terreno. Quais são os passos que eu preciso dar? Então vamos lá. A gente costuma dizer que para aquele que quer fazer a legalização do seu terreiro, ele tem que seguir 5 passos básicos. O primeiro passo que ele tem que ter, e pode parecer uma brincadeira, mas é verdade, você tem que saber se o imóvel existe. Nós temos muitos imóveis em São Paulo que não são regulares. E aí, eu consigo montar um terreno não regular? Num imóvel não regular? Não, nunca consigo. Então, se o imóvel existe, automaticamente você indo em uma subprefeitura aqui de São Paulo, ele vai te dar um documento que esse imóvel pode ser constituído um templo religioso. A partir disso você vai fazer um registro de um estatuto. Com esse registro de estatuto, que pode ser feito em qualquer um dos 10 cartórios do município de São Paulo, você vai gerar um CNPJ junto da Receita Federal e, por último, emitir o seu alvará de funcionamento. Agora, a primeira observação que você tem que ter, isso muito claro, quantas pessoas estão contigo, né? Abrir um terreiro para falar, olha, eu sou um chefe de terreiro, sem ninguém para lhe acompanhar, primeiro seja um bom líder, depois se torne eleito por aqueles que lhe acompanham, um bom sacerdote, um bom dirigente e um bom presidente. Outra coisa importante é assim, nem sempre um bom sacerdote é um bom presidente. Tá? São 2 aspectos que não podem ser confundidos. O presidente é aquele cara que, desincorporado, vai falar em nome da religião. O sacerdote é aquele que vai trocar o trabalho religioso.
São dois aspectos muito diferentes. E é isso, né? Umbanda tem fundamento, é preciso preparar, estruturar, edificar, movimentar, transmutar alguns valores para que a gente possa ser bem representado como religioso e representar muito bem a nossa religião. Flávio? Cara, muito difícil de fazer um fechamento num programa tão amplo assim, né? Eu acredito e espero no meu coração que o nosso querido irmão Alexandre volte aqui no nosso programa para tirar outras dúvidas. Faço aí o convite a você, querido ouvinte, mande seu e-mail, sugestões, o que você gostaria de perguntar para o Alexandre no futuro quando ele voltar no nosso programa. E da minha parte, a gratidão por nos escutarem e vamos tentar sermos seres humanos melhores, não só umbandistas. Então vamos tentar praticar as virtudes na nossa vida 24 horas, não só quando nós entramos para dentro de um congá. Muito obrigado a todos. Ale, muito obrigado pela sua participação. Acho que daria para fazer mais 35 programas desse assunto e outros aí. Realmente enriqueceu muito. Eu, até tirando eu como exemplo, tinham muitas dúvidas, muitas lacunas que precisavam ser preenchidas, e você com esse curso, com a sua orientação e trazendo isso de forma prática para nós umbandistas, com certeza vai ajudar muita gente. Dá a sua agenda, dá o endereço do seu templo, enfim. Bacana, bom, eu queria agradecer demais a vocês. Eu acho que, como recado final, vou falar um pouquinho, bem breve. Eu sou dirigente do Templo de Umbanda Sagrada Face da Lua, fica ali na Ruiz 11, 669, no Sacomã. E eu gostaria demais que nós saíssemos dessa forma incrustada dentro de uma concha e abríssemos essa concha e mostrássemos o quanto nossa religião é linda, sem o menor pudor de falar sou umbandista e defender esses valores umbandistas que são maravilhosos. Obrigado demais, gratidão a todos e uma boa sorte para todos. É isso aí, esse foi o nosso programa Umbanda Consciência e Juventude. O Paul está aqui ajudando no som hoje. Obrigado, Paul, por tudo que você ajudou aí a gente. Boa noite, pessoal. Quando a gente fala de valores, nunca é para culpar ninguém ou para ficar apontando o dedo, né? Mas é porque nós acreditamos que nós podemos lapidar esses valores, que nós podemos mudar o nosso sistema de crenças e nos tornarmos cada vez seres humanos melhores, né? Então, o meu axé para todo mundo, boa noite. É isso aí, até a próxima semana. Tchau, tchau. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.